Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Este vídeo será dedicado à história de Wilhelm Reich e especialmente sobre as suas importantes contribuições para o campo da psicologia. Reich nasceu no ano de 1897, durante a vigência do antigo Império Austro-Húngaro, local em que atualmente situa-se a Ucrânia. Logo após o seu nascimento, a sua família mudou-se para uma vila em Bucovina, devido ao fato do seu pai justamente ter adquirido uma propriedade rural naquela região. Até os seus 13 anos de idade, Reich foi praticamente educado por alguns tutores, testemunhando, no início da sua adolescência, uma experiência muito traumática, o suicídio da sua própria mãe, motivada sobretudo por ele ter revelado para o seu pai que a havia flagrado cometendo adultério, traindo-o com um dos seus tutores. Aos 17 anos, perdendo também o seu pai, Reich e o seu irmão Robert continuaram trabalhando na fazenda da família. Contudo, devido ao início da Primeira Guerra, motivado por isso, ele acabou mudando-se para a Áustria, alistando-se no exército para servir na linha de frente italiana, retornando somente em 1918 para Viena, iniciando lá os seus estudos acadêmicos. No ano seguinte, começou a dedicar-se essencialmente ao estudo da psicanálise, tornando-se membro em 1920 da Associação Internacional dessa área, passando na sequência a atender na Clínica Psicanalítica de Viena, sobretudo os pacientes que eram encaminhados por Freud, casando-se em 1921 com a sua amiga de faculdade, Anne Pink. Com a conclusão de sua graduação, Reich especializou-se em neuropsiquiatria e no ano de 1922, apoiado por Freud, ele criou o primeiro seminário de técnica psicanalítica de Viena, voltado basicamente para fins de pesquisa e aperfeiçoamento da abordagem psicanalítica, publicando na revista de Sexologia o seu reconhecido trabalho sobre a energia dos impulsos, filiando-se também devido aos seus ideais socialistas neste mesmo ano de 1923 ao Partido Comunista Austríaco. No ano de 1924, com o término de sua pós-graduação, Reich passou a integrar a Sociedade Psicanalítica de Viena, instituição em que efetivamente começou a sua experiência no tratamento de pacientes com distúrbios mentais, apresentando neste mesmo ano uma exposição sobre a energia orgônica, um conceito pioneiro que na prática propiciou uma nova fundamentação teórica às concepções energéticas mais antigas, permitindo, em última instância, correlacioná-la com as concepções freudianas de libido e de energia psíquica, demonstrando a sua íntima relação com a sexualidade. Justamente em função disso, não demorou muito para que as suas polêmicas ideias passassem a ser duramente criticadas na comunidade científica, gerando deste modo os seus primeiros problemas e atritos com a sociedade psicanalítica. Apesar disso, no ano de 1929, mesmo assim, Reich fundou a Sociedade Socialista para Consultas Sexuais e Investigações Sexológicas, e sua forte motivação pela compreensão do real papel das origens sociais nas doenças mentais, entretanto, o levaram para a Alemanha, com o intuito de buscar metodologias mais eficientes para a prevenção das neuroses, desenvolvendo assim, neste país, um importante trabalho social e ao mesmo tempo político, com a juventude operária, com a finalidade de ampliar a luta do proletariado para a sua emancipação sexual, política e econômica, em uma nítida tentativa de mesclar os conceitos de Freud e de Karl Marx sob uma nova ótica,
Contudo, a publicação de suas obras Psicologia das Massas do Fascismo e Análise do Caráter, ele foi também desligado do Partido Comunista e, mediante o avanço do regime nazista, Reich rapidamente resolveu deixar a Alemanha, refugiando-se em diversos outros países, até finalmente desembarcar na Noruega, local em que na renomada Universidade de Oslo, então, formatou a sua ilustre pesquisa sobre a dinâmica biopsíquica das emoções, permitindo a descoberta do fenômeno da formação das couraças, que esclareceu, entre outras coisas, os principais aspectos envolvidos na relação entre a somatização e o psiquismo. Muito criticado, entretanto, pelo seu controverso ponto de vista, em 1934 ele foi expulso simultaneamente tanto da Sociedade Freudiana quanto da Associação Psicanalítica Internacional, sendo perseguido por essa razão pela mídia norueguesa, partindo assim em 1939 para os Estados Unidos da América, país que, por sua vez, igualmente não o acolheu muito bem, justamente por ele ter sido classificado logo de cara pelo FBI como um suposto ativista subversivo. Mesmo sendo monitorado de perto pelas autoridades americanas, 4 anos mais tarde, Reich lançou o seu livro A Função do Orgasmo, uma provável energia vital que supostamente estaria represada em algum local do corpo, causando enfermidades. Mais uma vez, contestado por suas questionáveis ideias, como retaliação, os jornais dos Estados Unidos realizaram uma campanha em massa para desprestigiar a sua obra. Fato este que culminou nos anos seguintes na instauração de um processo que proibiu a comercialização dos seus livros, bem como o impediu de realizar as suas atividades, além de ter sido preso no estado da Pensilvânia mediante uma ordem judicial. Todos os seus documentos e instrumentos de pesquisa ainda foram destruídos. Morrendo na cadeia aos 60 anos, Wilhelm Reich, somente muitos anos mais tarde, teve o seu trabalho reconhecido, contribuindo até os dias atuais para a compreensão da psique humana e servindo como inspiração para novas teorias. E você já conhecia a história de Reich? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.